Hoje nós vamos falar sobre... Espera só Michel terminar ali, amém? Pode tomar seu assento. Tem alguém... There is someone only speak English that need a translation? Vamos estar fazendo português e espanhol. But we have on the radio in English. There's someone just need in English. Raise your hands if you need English. Right here, you have. She need a radio. Anybody else? Everybody else, okay? Todos os demais estão bem? Amém. Me ajuda com um fundo musical aí, pelo amor de Deus. Amém. Quem está feliz com o Senhor Jesus? Quem está feliz por estar na casa do Senhor? Help us, please. Ayúdenos. Amém. Amém. Agora nós estamos prontos. Ahora estamos listos. Você está pronto? ¿Usted está listo? Você está pronto ¿Usted está listo para receber o que Deus tem para você? para recibir lo que Dios tiene para su vida? Nós estamos falando sobre 7 anos Estamos hablando de 7 años proféticos. proféticos. E o que é uma profecia? ¿Y qué es una profecía? Muitas vezes nós desejamos uma palavra profética. Muchas veces deseamos una palabra profética. Queremos que Deus nos direciona com uma palavra profética. O que é uma profecia? ¿Y qué es una profecía? Profecia é um relato no qual se afirma prever acontecimentos futuros. La profecía es un relato donde se afirma aquello que va a pasar en el futuro. Algo que ainda não aconteceu, Algo que aún no sucedió, mas que vai acontecer. pero que va a acontecer. Profecia é uma mensagem de Deus La profecía es un mensaje de Dios e que se revela os pensamentos e a vontade dele para nós. donde se revelan los pensamientos y la voluntad de Dios. Profecia La profecía é uma revelação es una revelación de algo que ainda não existe, de algo que aún no existe, algo que ainda não aconteceu, algo que aún no pasó, mas que vai acontecer. pero que va a pasar. É uma promessa de Deus Es una promesa de Dios para o teu futuro. para su futuro. Algo que você não consegue ver, Algo que usted no puede ver, mas você tem que ter a certeza pero usted debe de tener la certeza que ela vai se cumprir. que va a E cumplirse. grande exemplo sobre uma palavra profética. Un gran ejemplo de una palabra profética E a primeira profecia bíblica fue la primera profecía bíblica para o ser humano, para el ser humano, que está em Gênesis 3:15. que está en Génesis 3:15. A palavra diz que quando o homem pecou contra Deus, La palabra dice que cuando el hombre pecó en contra de Dios, Deus tirou ele do jardim do Éden, Dios lo sacó del jardín, mas Deus declarou uma palavra profética mas Dios declaró una palabra profética sobre a semente da mulher. sobre la semilla de A la mujer. primeira palavra profética La primera palabra profética era que a semente da mulher es que la simiente pisaria sobre a cabeça da serpente. pisaría sobre la cabeza de la serpiente. E é Satanás. Y Satanás, Que é Satanás. que es Satanás, E assim salvaria a humanidade. y así salvaría a la humanidad. Então uma profecia Así que una profecía é algo es algo que está envolvendo um futuro que involucra el futuro para o melhor. para que el futuro sea mejor.
tudo que Deus ele faz para as nossas vidas todo lo que Dios hace para nuestras é vidas para o nosso melhor. es para nuestro bien. Eu creio que o que Deus está fazendo nesses últimos dias, Yo creo que lo que Dios está haciendo en estos últimos días, dentro desta campanha, dentro de esta campaña, está envolvida em 3 tipos de conquistas. está envolvida en 3 tipos de conquistas. Eu creio que o que Deus está fazendo dentro desses 7 dias para os 7 anos Yo creo que lo que Dios está haciendo en estos 7 días para estos 7 años, eu vou repetir. lo voy a decir de Eu nuevo. creio em espírito Yo creo en mi espíritu o que Deus está fazendo dentro desse ministério nesta campanha. que lo que Dios está haciendo dentro de ese ministerio en esta São campaña 3 tipos de conquista. son 3 tipos de conquistas. A primeira conquista, La primera conquista ministerial. es ministerial. Algo que Deus vai fazer através desse ministério, Algo que Dios va a hacer a través de este que ministerio ainda não aconteceu, que aún no mas que pasó, vai acontecer pero que va a pasar em uma forma sobrenatural. en una manera sobrenatural. Eu creio Yo creo que essa é uma das primeiras conquistas dentro dessa campanha. que esta es una de las primeras conquistas en esta campaña, E a igreja vai avançar donde la iglesia va a avanzar como nunca antes como avançou. nunca antes avanzó. O segundo ponto que eu vejo dentro do que Deus está fazendo El segundo punto que yo veo en lo que Dios está é que haciendo nós vamos ter uma conquista grupal. es que vamos a tener una conquista en grupo. Nós não vamos simplesmente viver e ver o milagre dos outros. No solamente vamos a ver el milagro de los otros, Através da unidade que Deus está derramando e vai derramar nesse ministério, a través de la unidad que Dios está derramando Escreve y o va que a eu tô te falando. derramar en este ministerio. Escriba lo que yo le algo digo. vai acontecer, Algo va a pasar conquistas irão acontecer donde conquistas de uma forma em unidade, en una manera, en una forma de e unidad. gozo e uma alegria vai começar a acontecer Y un gozo y una alegría va a e pasar, vai contagiar uns aos outros. donde va a contagiar a todos. E o terceiro ponto Y el tercer punto será uma conquista individual. será una conquista individual. A primeira ministerial, La primera ministerial. a segunda nós vamos conquistar juntos, En la segunda conquistaremos mas juntos. Deus vai derramar algo sobre a sua vida individualmente. Pero Dios va a derramar algo sobre su vida individualmente. Deus vai fazer algo individual, Dios va a hacer algo individual, intimamente, íntimamente, sobre cada de vocês. sobre cada uno de ustedes. Então eu vejo, Así que veo, eu creio, yo o creo que Deus está fazendo que lo que Dios está haciendo através dessa campanha a través de esta são campaña conquistas son conquistas em diferentes maneiras, en diferentes mas que formas, vai acontecer pero que pasará para a glória de Deus. para la gloria de Dios. Nós podemos Podemos crer creer na palavra profética, en la palabra profética. podemos crer no que Deus está falando, Podemos creer en lo que Dios está hablando. podemos ter a certeza do que Deus está falando, Podemos tener la certeza de lo que Dios está hablando. mas se nós não soubermos como conquistar, Pero si no sabemos cómo conquistar, de nada vai valer a palavra profética. la palabra profética no va a valer de nada. Está me entendendo? ¿Me entiende? Eu posso ter a certeza, Yo puedo tener la certeza, mas se eu não quiser, pero si yo no ela quiero, não vai acontecer. no va a pasar. Exemplo, Por ejemplo, eu recordo que dia eu estava orando por jovem recuerdo que una vez estaba orando por un joven e estava falando sobre salvação. y estaba hablando sobre la salvación. Ele estava nessa igreja, Él estaba en esta ele iglesia. estava passando uma dificuldade muito grande. Él estaba pasando por una dificultad bien grande. E eu disse para ele: Y yo le dije, a única solução
La única solución para a sua vida para tu vida é Jesus Cristo. es Jesucristo. Você sabe disso? ¿Usted lo sabe? Eu perguntei para ele. Yo le pregunté a él. Ele disse, sim, eu sei, Y él me pastor. dijo, sí lo sé, pastor. Então eu lhe fiz uma outra pergunta. De ahí le hice otra pregunta. Você deseja Jesus Cristo? ¿Tú deseas a Jesucristo? E ele disse, Y él me dijo, hoje não. hoy no. Significa Quiere decir que saber alguma coisa, que el hecho que usted sepa algo, ter certeza de alguma coisa, que usted tenga la certeza de algo, não vai fazer com que algo vai acontecer na sua vida. no va a hacer que algo pase en su vida. Nós falamos no primeiro dia dessa campanha Dijimos en el primer día de la campaña que nós precisamos da glória de Deus. que necesitamos la gloria de Nós Dios. precisamos do sobrenatural de Deus. Necesitamos lo sobrenatural de Dios. Amém? Amén. Amém? Levanta sua mão então e diz amém. Levante su mano. Eu dígame e amén. você precisamos Yo y usted da necesitamos glória de Deus, la gloria do de sobrenatural de Deus, Dios, el sobrenatural de para Dios, poder ver, para poder ver, para poder conquistar para poder conquistar as promessas do Senhor. las promesas del Señor. Ontem Ayer foi ministrado como nós vamos acelerar esse processo. fue ministrado cómo vamos a acelerar ese proceso. Nós temos que estar disponível, Tenemos que estar disponibles, temos que ter uma fé imutável, tenemos que tener una fe única, temos que mover em fé, tenemos que movernos en temos que fe, ser humildes, tenemos que ser temos humildes, que ser submissos, tenemos que ser sumisos, temos que ser vigilantes, tenemos que ser temos vigilantes, que ser disciplinados, tenemos que tener disciplina, temos que ser pessoas de honras, tenemos que ser personas de honra, temos que aprender a ouvir o Espírito Santo de Deus, tenemos que aprender a escuchar el Espíritu Santo porque de Dios. tudo que vem de Deus vem através do Espírito Santo de Deus. Porque todo lo que viene de Dios viene a través de su Espíritu. E então eu te pergunto, Entonces yo le será pregunto, que somente isso é o suficiente ¿será que eso es lo suficiente para acontecer o sobrenatural de Deus na sua vida? para que acontezca lo sobrenatural de Dios en su Será vida? que suficientemente só isso é o segredo para você conquistar? ¿Será que ese es el único secreto para que usted pueda conquistar? Ouvir a voz de Deus Oír la voz de Dios é algo que todos nós precisamos. es algo que todos necesitamos. Amém? Amén. Ouvir a voz de Deus, Escuchar la voz de Dios. ouvir a voz do Espírito Santo, Oír la voz del Espíritu Santo. entender as profecias, Entender las profecías. entender os tempos que estamos vivendo, Entender en qué tiempos estamos é algo que viviendo. todos nós precisamos. Es algo que todos necesitamos. Mas há um segredo Pero hay un secreto para que as promessas de Deus, para que las promesas de Dios, as palavras proféticas de Deus para que las palabras proféticas de se Dios cumprem na nossa vida. se cumplan en nuestras vidas. Que é, ¿Qué es? qual o segredo ¿Cuál es el secreto para nós viver as promessas de Deus? para que vivamos las promesas de Dios? Não adianta eu simplesmente saber. De nada sirve que yo simplemente sepa. Não adianta simplesmente eu entender De nada sirve que yo que comprenda há uma palavra de Deus sobre a minha vida ou sobre a sua vida. que hay una palabra de Dios sobre mi vida o su vida. Não há simplesmente você ter fé ou ter a certeza que existe uma palavra de Deus sobre a sua vida. No es simplemente usted saber y tener la certeza de que hay una palabra de Dios sobre su vida. Deus tem uma palavra profética na sua vida, filho? El Señor tiene una palabra profética sobre Deus tem su uma vida. palavra profética sobre a sua vida? Dios tiene una palabra profética sobre su vida. Deus tem promessas sobre a sua vida? Dios tiene promesas sobre su Quem vida. tem promessa de Deus? ¿Quién tiene promesa de Dios? O que Deus tem falado para você? ¿Qué Dios le ha hablado a O que usted? Deus tem prometido para você ¿Qué Dios le ha prometido neste ano, para este año, para o seu futuro, para su futuro, que ainda não aconteceu? que aún no
aconteció. Por que não aconteceu? ¿Y por qué no aconteció? O segredo para elas acontecerem El secreto para que las promesas pasen é ser obediente a es Deus. ser obedientes a Porque Dios. Deus pode dizer, eu te vejo como um ministro, Porque Dios puede decirle, yo lo veo como un ministro. e você não se ver como um ministro. Pero si usted no se ve como un E não ministro fazer nada em obediência à voz de Deus. y usted no hace nada en obediencia a la voz de Dios, A maioria das pessoas la mayoría de personas não obedecem a Deus no obedecen a Dios porque elas mesmas não se colocam na capacidade de entender porque ellos mismos no se ponen en la capacidad de comprender que não são elas que vão fazer o acontecer, que no va a pasar por sus propias mas é fuerzas, Deus que vai realizar todas as coisas. pero que es Dios el que va a realizar Então, o segredo todo. Así que el secreto Não é você saber como fazer, no es que usted sepa cómo é você hacerlo, obedecer àquele que vai te ensinar como fazer. pero que usted obedezca a aquel que le va a enseñar cómo Tá entendendo? hacerlo. ¿Usted comprende? E um exemplo disso está na palavra de Deus. Y un ejemplo de eso está en la palabra de Dios. Gênesis capítulo de número 6. En Génesis capítulo 6, Aonde Deus fala com um homem que era íntimo com Deus. donde Dios habla con un hombre que tenía intimidad con Um él. homem que vivia no meio de um povo impuro. Un hombre que vivía en medio de un pueblo impuro. Um homem que vivia no meio de pessoas que Deus olhou do céu e disse, eu vou destruir a terra. Un hombre que vivía en medio de personas que cuando Dios las vio dijo, los voy a destruir. Deus olha Dios los mira e Deus, eu vou destruir tudo que eu criei. y Dios dice, voy a destruir todo lo que cree. Mas Deus olha um homem. Mas Dios vio un hombre. Quem é esse homem? ¿Quién es ese hombre? Noé. Noé. A Bíblia diz que ele era um homem íntegro. La palabra de Dios dice que él era un hombre íntegro. Isso me ensina Y eso me enseña que a integridade, que la integridad ela não está no ambiente, no está en el ambiente, ela está na decisão. mas está en la decisión. Não venha me dizer No venga a que decirme você faz coisas erradas que usted hace cosas porque malas as pessoas te influenciam. porque las personas lo influencian. Você faz coisas erradas Usted hace cosas porque você toma a incorrectas decisão de fazer coisas erradas. porque usted toma la decisión de hacer las Porque cosas incorrectas. Noé, Porque ele Noé, vivia no meio de pessoas erradas. porque él vivía en medio de personas que Y él hacían era lo o único. incorrecto, y él era el único. Ele era o único. Él era el único. Vou repetir, ele era o único Voy a decirlo de nuevo. Él era el único que andava segundo a voz de Deus. que andaba según la Em voz outras de Dios. palavras, En otras palabras, ele não tinha um exemplo. él no tenía un ejemplo. Ele era o exemplo. Él era el ejemplo. Eu não preciso de ter um exemplo. Yo no necesito tener un Eu ejemplo. tenho que ser um exemplo. Yo debo de ser un Você ejemplo. não precisa de Usted olhar no para alguém para se necesita mirar espelhar. a alguien para verse en el Você espejo. tem que se espelhar em Deus. Usted tiene que verse en E Dios. você ser um exemplo para os outros. Y usted debe de ser un ejemplo a los otros. Noé, Noé, ele não era engenheiro, él no era un ingeniero, mas Deus diz para ele: pero Dios le dijo, eu tenho uma palavra sobre a sua vida, yo tengo una palabra sobre tu vida, sobre a sua família sobre tu familia e sobre o que vai acontecer no futuro desse mundo. y sobre lo que va a pasar en el futuro en este mundo. Eu quero que você construa para mim uma arca, Yo quiero que me construyas una arca, porque vai chover porque va a llover e você vai navegar nessa arca. y tú vas a navegar en esta arca. Noé poderia dizer duas coisas: Noé pudo decir dos cosas. tá louco. Está loco.
Nunca choveu na terra, meu irmão. Nunca había llovido. Nunca tinha caído uma gotinha como nós vemos cair. Nunca había caído ni una gota. E ele poderia dizer, eu não sou engenheiro, nunca vi uma barca, como eu vou construir uma? Y él pudo decir, pues yo no soy un ingeniero, nunca vi un barco, ¿cómo voy a construirla? Como vou fazer esse mistério? ¿Cómo voy a construir ese misterio? Sabia que isso acontece com a gente nos dias de hoje? Usted sabe que eso pasa con nosotros en Deus los te días chama de hoy. Deus te chama para algo grande. Dios le llama para algo grande E você balança as pernas y sus piernas tiemblan e você fala, eu? y usted dice, yo. Não, é o irmão lá que corta cabelo e que vai abrir uma grande barbearia. No, es el hermano allá que corta cabello, que va a abrir una gran barbería. Eu? Pero yo não sei fazer isso. no sé cómo hacer eso. Deus não chama pessoas que sabem. Dios no llama a las personas que Deus saben. chama pessoas que ouvem e obedecem para fazer o que não sabe. Dios llama a personas que escuchan, obedecen y hacen lo que no saben. Deus não te chamou porque você é conhecedor de todas as coisas. Dios no le llamó porque usted sabe todo. Deus te chamou porque Ele sabe o teu coração. Dios lo llamó porque Él conoce su E Ele corazón. sabe que E Ele Ele pode sabe. fazer algo sobrenatural através da sua vida. Que Él puede hacer algo sobrenatural en su vida. Então, Entonces conhecer solamente conhecer a palavra, conocer la palabra ela é importante, es importante, mas se você não obedecer ela, pero si usted no la obedece, de nada ela vale para a sua vida. de nada vale para su vida. Satanás conhece a palavra mais do que eu e você. Satanás conoce la palabra más que usted y yo. Ele citou a palavra diante de Jesus, para Jesus, Él le citó la misma palabra a Jesús para tentar Jesus. para tentar a Jesús. Lembra da Se tentação acuerda? de Jesus? ¿Se acuerda de la tentación de Jesús? Conhecer, Conocer, mas não obedecer, pero no obedecer, não vai te levar em lugar nenhum. no lo va a llevar a ninguna O parte. segredo para você conquistar El secreto para que usted conquiste está sim no conhecimento, es así en el mas não está limitado conocimiento, no conhecimento. pero no es limitado al limitado na conocimiento. sua decisão. Está limitado en su decisión. A salvação La salvación já não está mais limitada em Jesus. ya no está más limitada en Jesús. Está limitada Está limitada na pessoa que está ouvindo. a la persona que está Ou escuchando. ela obedece, La persona obedece ou vai para os céus, y va al cielo, ou ela desobedece o e desobedece ela vai para o inferno. y va para el infierno. A obediência La é o que obediencia vai te levar em lugar es lo que le va a llevar al que lugar você nunca viu, que usted nunca que vio, você nunca imaginou, que usted nunca que imaginó, você nunca pensou que existiria na sua que vida. usted nunca pensó que pudiese pasar en su vida. Quando você obedece a Deus, Cuando usted obedece a Dios, quando você anda nos caminhos de Deus, cuando usted anda en los caminos de o que Dios, parece ser bom é ruim muitas vezes, lo que parece ser bueno a veces no lo es, e o que parece ser loucura é o bom para Deus. y lo que parece ser locura es algo bueno para Dios. Amém. ¿Ven? Tem coisas Hay cosas que você não vai entender. que usted no va a entender. E não é muitas vezes coisa para você entender. Y no es tanto para que usted pueda entender. Deus fala coisas Dios habla de cosas para que você venha obedecer para que usted venga a obedecer e depois y después você vem ver o resultado. usted verá el resultado. Noé passou mais de 100 anos. Noé pasó más de 100 años. Uns dizem 120, outros dizem 100. Unos dicen 100, otros 120. Se nós olharmos quando Deus aparece a Noé, Si nosotros vemos cuando Dios se le aparece a Noé, a Bíblia fala em 5:32 que Noé teve os seus últimos filhos quando tinha 500 anos. la Biblia dice en Génesis 5 que él
tuvo sus últimos hijos cuando tenía 500 Imaginou, años. pastor Rolando? Imagina. Estamos nos 50 já está morrendo. Vamos Nosotros tinha estamos en los 500. 50 y nos estamos muriendo. Estava Y en los vivo ainda. 500. Então, a Bíblia diz que quando ele entrou na arca, Entonces la Biblia dice que cuando él entró en la arca, ele tinha 100 anos. él, te- Perdão, ele tinha 600 anos. él tenía 600 años. Em outras palavras, En otras palabras, foi 100 anos. fueron 100 años As pessoas chamando ele de louco, que las personas le llamaban de loco, bobo, de tonto, doido. loco. Chover. Chover? ¿Qué? ¿Que va a llover? Que loucura é essa desse cara? ¿Qué locura es eso de ese hombre? Mas ele obedeceu. Pero él obedeció. Não importou o que estava acontecendo, ele obedeceu. No importó lo que estaba pasando, él obedeció. Ele continuou obedecendo e anunciando. Él continuó obedeciendo y anunciando. Vai chover. Va a llover, Vai chover. va a llover, Vai chover bênçãos do céu sobre a sua vida. va a llover bendiciones del cielo sobre Vai su vida. chover. Va a llover. As promessas que vão sendo declaradas, vai cumprir. Las promesas que están siendo declaradas se cumplirán. Simplesmente obedeça. Solo obedezca. Tudo o que Deus mandar você fazer, faça. Todo lo que Dios le diga hacer, hágalo. Por mais que não faça sentido. Aunque no tenga sentido. O sentido tem que ser para quem? ¿El sentido es para quién? Para você ou para Deus? ¿Es para usted o para Deus Dios? conhece o presente, passado e futuro. Dios conoce el presente, pasado y futuro. Então Ele é que sabe o que faz sentido, o que não faz sentido. Entonces Él es el único que sabe qué tiene sentido o no. Então nós temos que obedecer à voz de Deus. Así que debemos obedecer la voz de Dios. Porque Ele é onisciente. Porque Él es Ele conhece omnisciente. todas as coisas. Él conoce Ele é todas las onipresente, cosas. Ele está no passado, Él no es presente, no omnipresente, futuro. Él es en el pasado, presente y futuro. Ele é onipotente. Él es Ele omnipotente. tem todo o poder nos céus, na terra e em todos os lugares. Él tiene poder en los cielos, en la tierra y en todo lugar. O segredo El secreto é você andar es que usted ande, não pelo que você está vendo, no por lo que usted ve, mas pelo aquele que está falando com você. pero confiante en aquel que está hablando. Se Deus con tem usted. falado contigo algo, Si Dios le ha dicho algo, obedeça a voz de Deus. obedezca su voz. Se Deus tem te direcionado a fazer algumas coisas, faça. Si Dios lo ha direccionado a hacer algunas cosas, hágalo. Pastor Josh esses dias disse: Pastor Josué dijo en estos días: nunca ouça a segunda voz. nunca escuche la segunda Ouviu a voz. primeira, faz. Usted escuchó la primera y hágalo. Imagina, nós já vemos testemunho, a irmã Josi mesmo deu testemunho aqui na virada do ano. Nosotros tuvimos un testimonio, la hermana Josie. Ela disse que o pastor Israel fez uma palavra e disse e ela ouviu uma voz. El pastor Israel dio una palabra y escuchó una voz Que era para trazer uma oferta. que ella debía traer una ofrenda. Ela questionou a Deus. Ella cuestionó a Dios E ela queria ouvir algo y ella quería que escuchar já não algo vinha mais de Deus. que ya no venía más de Mas Dios. então ela não segurou e ouviu a segunda voz. Pero ella no se quedó a Mas escuchar la permaneceu segunda pela voz, primeira voz. pero se quedó en la primera Foi voz. fiel? Fue E o fiel. que Deus fez? ¿Y qué hizo Dios? Testemunhou aqui que Deus abriu portas. Ella testiguó que Dios abrió Quando você puertas. ouve Cuando usted escucha e obedece a voz de Deus, y obedece la voz de Dios, não tem como dar errado. no hay manera de que no funcione. Não diz Deus que as coisas vão acontecer do dia para outro. No, Dios no dice que va a pasar de la noche a la mañana. Deus disse a Noé que ia chover, Dios le dijo a Noé, va a llover. mas ele não falou o dia que ia chover. Pero él no le dio la fecha. Deus não falou, vai chover amanhã. Dios no le dijo, va a llover mañana. Começa agora porque amanhã vai chover. Comienza hoy porque mañana llueve. Ó, começa a fazer isso que amanhã eu tenho uma promessa acontecendo na sua vida. Não. Comienza a hacer esto porque mañana va a pasar la promesa en tu vida. No. Lembra de José?
¿Se acuerda de José? Deus falou que ele ia ser um grande homem diante de toda a sociedade. Dios le dijo que iba a ser un gran hombre delante de toda la Diante dos sociedad, seus pais, diante dos seus irmãos. delante de sus padres, de sus hermanos. Em vez dele subir, ele desceu para uma cova. En vez de él subir, él descendió a una cueva. Foi vendido como escravo, Fue vendido como esclavo, mas permaneceu como filho de Deus. pero permaneció como hijo Não de importa Dios. o que o mundo fala. No importa lo que el mundo Não le importa diga. que a situação que você está vivendo fala. No importa lo que dice su Mas o que situación. importa é o que ele fala. Lo que importa es lo que él dice. O que importa é o que Deus fala sobre a sua vida. Lo que importa es lo que Dios O habla que sobre importa é su o que ele está vida. declarando sobre a sua vida. Lo que importa es lo que él O está que importa é o declarando que ele en su está vida. prometendo e ele tem o poder para cumprir na sua vida. Lo que importa es lo que él habló y él tiene el poder para cumplirlo. Para conquistar nessa nova etapa da sua vida, Para conquistar en esa nueva etapa de su vida. devemos estar cada dia mais conectado com o Pai, Tenemos que estar cada día más conectados con el Padre, com o Filho, con el Hijo com o Espírito Santo. y el Espíritu Santo. Dentro da casa de Deus, Dentro de la casa de em Dios. comunhão um com os outros. En comunión los unos con los otros. Você já viu as pessoas às vezes falando assim: Usted ya ha escuchado a algunas personas diciendo: Pastor, não estou na igreja não, mas eu estou em Deus. ay, pastor, yo no voy a la iglesia, pero yo tengo a Dios. Muitas vezes a pessoa que diz isso, Muchas veces la persona que dice esto, ele não tem nenhum dos dois. esa persona no tiene ni el uno ni el otro. Nem a igreja e nem a Deus. Ni la iglesia ni a Dios. Porque a comunhão Porque la comunión é o que te vai fazer você se permanecer firme. es lo que va a hacer que usted continúe É o que vai firme. estruturar a sua vida Es lo que va a estructurar su vida para conquistar o que Deus tem para você. para conquistar lo que Dios tiene para usted. A obediência La obediencia te leva em terras lo lleva en tierras que você nunca pisou. que usted nunca pisó. Lembra de Abraão? ¿Se acuerda de Abraham? Deus chama Abraão do meio da sua parentela. Dios lo llama de entre medio de su familia. Você está entendendo o que Deus está falando para você hoje? ¿Usted comprende lo que Dios le está diciendo hoy? Deus chama Abraão Dios llama a Abraham do meio da sua parentela. entre medio de su parentela. E ele anuncia para ele que iria levar ele para um lugar Y él le dice, te llevaré a un lugar que você nunca pisou. donde nunca has ido. Talvez se Deus aparecesse para você hoje, Tal vez si Dios se le apareciere hoy, você ia crer de uma forma mais forte. usted creería en una manera más fuerte. Mas foi a primeira vez Pero la primera vez que nós ouvimos a história. que escuchamos la Porque historia, homem que un hombre ouviu pela primeira vez. escuchó por la primera vez. Ele nunca ouviu Deus falar com ninguém. Nunca ninguém falou que Deus falava com alguém. Él nunca había escuchado que Dios hablaba con otra Ele persona. foi o primeiro. Él fue el primero. Depois de Deus falar com Adão e Eva, Después de Dios hablar con Adán y Eva, ele vem de uma cultura completamente diferente. él venía de una cultura completamente diferente. E ele ouve uma voz. Y él escuchó una voz. Ele guarda aquela voz. Y él guarda esa voz. Ele obedece aquela voz. Él obedece a aquella voz. E ele começa a sua jornada. Y él comienza su jornada. Abraão hoje é conhecido como o pai da fé. Abraham hoy es conocido como el padre de la fe. Não somente ele foi abençoado, No solamente él fue bendito, mas a sua família foi abençoada. pero su familia fue bendecida. Não somente a família dele foi abençoada. No solamente su familia fue bendecida. Hoje, Hoy, o mundo recebe bênçãos de Israel. el mundo recibe bendiciones de Israel. Mas por quê? ¿Pero por qué? Porque Porque uno tomou uma decisão tomó una decisión de obedecer uma palavra profética. de obedecer una palabra Uma profética. direção que ele não sabia. Una dirección la cual él no conocía. Muitas vezes, Muchas veces Deus diz coisas para nós Dios nos dice cosas e você não sabe o fim. donde usted no sabe el final.
mas Ele sabe o fim. pero Él conoce el final. Muitas vezes, Muchas veces Deus te fala algo Dios le habla algo e para você é uma loucura. que para usted parece una locura. E realmente, irmãos, Y realmente, tem hermanos, coisas que Deus fala com a gente. hay cosas que Dios nos Se dice você for raciocinar, que si usted comienza a razonar, você diz, é impossível. usted diría, es imposible. Não tem como. No hay manera. É impossível. Es Não imposible. dá. No puede Não pasar. pode ser. No puede ser. Como vai acontecer? ¿Cómo va a pasar? Tem coisas Hay cosas que é impossível. que son imposibles. Tocar em um mar com uma vara e o mar se abrir. Tocar el mar con una vara y que el mar se abra. Vai, pega uma vara e vai lá no mar bater nele. Vaya, pegue una vara y trate de abrir el mar. Sem fé Sin fe e sem a voz de Deus, y sin la voz de Dios é impossível. es imposible. Mas com a voz dele, Pero con su voz, se o mar não abrir, si el mar no se abre, você caminha por cima dele. usted camina por encima. Quando Deus declara algo, Cuando Dios declara algo, obedeça. obedezca. Faça exatamente Haga exactamente o que Ele quer que você faça. lo que Él quiere que usted haga. E você vai ver Y usted verá se cumprir cumplirse todas as coisas que todas las cosas que Ele tem declarado para você que Él ha declarado sobre su vida nesses próximos anos. se cumplirán en estos próximos Se coloca nos teus años. pés. Póngase de pie. A Bíblia diz que Deus ele não é homem para se arrepender, nem filho do homem. La Biblia Ele não é dice- homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. La Biblia dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Muitas vezes, Muchas veces, quando as promessas são favoráveis, cuando las promesas son favorables, quando os pedidos parecem ser favoráveis, cuando los pedidos parecen ser favorables, é mais fácil obedecer. es más fácil obedecer. Mas e quando os pedidos vão contra as nossas vontades? Pero cuando el pedido es en contra de nuestra propia voluntad, E quando os pedidos de Deus vai contra o que você quer? y cuando el pedido de Dios va en contra de lo que usted quiere. Vou te dar um exemplo. Le voy a dar un ejemplo. Deus te dá uma palavra profética. Dios le da una palabra profética. Vem $1 milhão sobre a sua vida. Que viene $1.000.000 sobre su vida. Você vai dar glória a Deus? Usted va a dar gloria a Dios, Sim ou não? ¿verdad? Não seja hipócrita não. No Sim ou sea não? hipócrita. E agora se Deus te pede $1 milhão? Ahora, si Dios le pide a usted $1.000.000, Deus fala, se eu te vejo você dando $1 milhão. si Dios le dice, yo lo veo dando $1.000.000, Ou melhor, eu te vejo dando tudo que você tem. o mejor, Ou melhor, yo lo veo dando todo lo que usted ou tiene, melhor, o mejor, você entregando o seu próprio filho. usted entregando su propio hijo. Abraão, gente. Abraham, Ele ouviu o bom, él escuchó lo bueno, obedeceu. obedeció. Ele ouviu o mal Él escuchó lo malo e obedeceu. y obedeció. Ele não é pai da fé por nada, não. Él no es el padre de la fe solo Ele não é exemplo de fé Só por por um- nada, não. por serlo, no. Mas ele é Él es porque ele é, porque Él es. ele foi Porque Él fue obediente a Deus. obediente a Dios. Você quer conquistar? Usted quiere conquistar, Começa a obedecer a Deus. comience a obedecer a Dios. Pastor, eu não tenho como dar meu filho, minha filha, nem eu. Pastor, yo no puedo dar a mi hijo, yo tampoco. A gente já deu, né, para a igreja, para o Senhor. Nosotros ya lo entregamos para la iglesia, al Señor. O Senhor cuida. El Señor cuida, Sim ou não? ¿verdad? Mas dar em sacrifício, Pero dar en sacrificio, aí era diferente. ahí es diferente. A gente se alegra de ver os nossos filhos na casa do Senhor, Nosotros nos alegramos de ver a nuestros hijos en la casa del Señor. mas ninguém quer passar
A Pero knife no nadie, pescoço dos nossos filhos. né? nadie quiere pasarles el cuchillo por el cuello. Mas Abraão preparou para isso. Pero Abraham se preparó para eso. Ele não pensou duas vezes. Él no lo pensó dos veces. Ele não deixou a segunda voz entrar. Él no dejó que la segunda voz entrara. Ele ouviu, Él escuchó, ele reconheceu a voz él reconoció la voz e ele obedeceu a voz. y él obedeció a la voz. Tem coisas que vai parecer percas. Van a haber cosas que van a parecer pérdidas. Vai ter renúncias que você vai ter que fazer para conquistar algo nesses anos que vai parecer perca. Usted tendrá que renunciar a ciertas cosas para conquistar en estos próximos años que van a parecer ser una pérdida. Mas se você estiver conectado com Deus Mas si usted está conectado con Dios e não andar segundo a voz das pessoas que estão à sua volta y no camina de acuerdo a la voz de aquellos a su alrededor e ouvir simplesmente a voz dele, y solamente escucha la voz de Dios, nada de errado vai acontecer. nada malo le va a pasar. Simplesmente o que Deus tem para a sua vida. Simplemente aquello que Dios tiene para su vida. Deus pede esse sacrifício. Dios pide ese sacrificio. Deus não vai te pedir nada mais do que Ele sabe que você tem condições de fazer. Dios no le va a pedir más allá de aquello que usted no pueda. Deus conhece o íntimo do teu coração. Dios conoce lo íntimo de su corazón. E Deus deseja o melhor na sua vida. Y Dios desea lo mejor en su vida. Esses 7 dias, Estos 7 días, representando esses 7 anos proféticos, representando estos 7 años proféticos, possa ser um ano onde você vem tomar decisões sábias, puedan ser los años que usted pueda tomar decisiones sabias, dirigidas por Deus, guiadas por Dios, dirigida pelo Espírito Santo, guiadas por el Espíritu Santo, para que nada para que nada possa desviar-te pueda desviarlo das promessas de Deus. de las promesas de Dios. O pastor falou algo ontem e eu tinha falado essa mesma palavra para um jovem que me procurou essa semana. El pastor dijo algo ayer y yo le había dicho la misma palabra a un joven que me buscó. Existem promessas Hay promesas. e o diabo sabe quando Deus te lança uma palavra. Y Dios, el diablo sabe cuando Dios le da una palabra. Ele não entende interpretações Él no comprende interpretaciones proféticas. proféticas. Porque se ele entendesse interpretação profética, Porque si él entendiese interpretación ele não profética, tinha matado Jesus Cristo. él no hubiese matado a Jesús. O que ele achou que era certo, Porque lo que él pensaba que era correcto, tiro saiu pela culatra. en realidad no funcionó. Compreende? Usted comprende. Mas ele ouve. Pero él escucha. Ele não lê o seu pensamento, Él no lee su pensamiento. mas ele ouve as palavras. Pero él escucha las palabras. Então nós temos que cuidar Entonces tenemos que cuidar para que quando vier uma palavra em teu favor, para que cuando venga una palabra en su favor, saiba que você não deve desviar nem para a esquerda e nem para a direita. usted debe saber que no se puede desviar ni para la izquierda ni para la Mas derecha. permanecer firme. Pero tenemos que permanecer firmes. Você nunca se deve mover ou mudar de posição Usted nunca se debe mover o cambiar de posición se Deus não direcionar a sua vida. si Dios no le da dirección. Profissionalmente, Profesionalmente, principalmente. principalmente. Quantas pessoas ¿Cuántas personas você conhece usted ou já conoce ouviu falar o ya escuchó hablar que tem uma promessa sobre algo na vida dele que tienen una promesa sobre sus vidas e ele começa então a estudar, entrar em uma universidade dentro daquilo? y esa persona comienza a estudiar en aquello? A primeira batalha, La primera batalla, ela desiste él se da por vencido e disse: y dice:
Eu acho que isso não era para mim. Yo creo que esto no era para mí. Será que Deus erra? ¿Será que Dios se equivoca? Será que Deus errou então? ¿Será que entonces Dios se equivocó? Oh, Deus, o Senhor é o conhecedor, o Senhor errou aqui nesse negócio? Señor, pero tú conoces todo y tú te equivocaste en eso. No, Deus nunca erra. Dios nunca se equivoca. Deus nunca equivoca de nada que Ele fala para nós. Dios nunca se equivoca de nada que Él nos habla. É que o inimigo vem às vezes e tenta tirar a gente do caminho. Muchas veces el enemigo viene y trata de quitarnos el Lembra camino. que eu falei isso quando eu era criança? Eu gostava de ver as formigas nos seus caminhos. Usted se acuerda que cuando yo les conté que cuando yo era un niño, a mí me gustaba ver las hormigas caminando Você vê que elas fazem um caminhozinho e vai para lá e para cá. y ellas hacen una caminata donde van para ahí y para atrás. E elas não saem desse caminhozinho. Y ellas no salen del camino. Aí eu ia lá e passava o dedo no caminho das Yo formigas. iba ahí y les pasaba el dedo para que se salieran del camino. Elas chegavam ali e ficava perdida. Y ellas se perdían. E uma saía para um lado, a outra Una saía salía para para o un outro. lado, la otra se iba para el otro lado. Ninguém tinha coragem de atravessar. Nadie podía ir y atravesar Até que uma hasta que una tinha uma atitude e atravessava. tomaba una decisión y atravesaba. E aí as outras tudo ia atrás. Ia E pra lá, de pra aí- cá, pra lá, pra cá. Todas las demás les seguían. Muitas vezes Muchas a gente veces está no caminho, estamos en el o diabo camino. vem El passa o diablo viene y pasa el dedo para tirar você do caminho. para sacarlo de su camino. Yeah. ¿Sí? É uma ilustração, mas é uma realidade. Es una ilustración, más es una realidad. Na crises, En la crisis, quantas pessoas começam a ir para o norte, para o sul, ¿cuántas personas pro se oeste, fueron pro para el leste? norte, para el sur, para el oeste, para el Acho que este? Deus não tem mais lugar aqui para mim. Vou voltar para o Brasil. Ah, no, ya Dios no tiene nada para mí aquí, me regreso a Brasil. Dia que pisou dentro dos Estados Unidos, oh Senhor, obrigado por o Senhor ter me colocado aqui. Ay, cuando usted llegó aquí, ay Señor, gracias por traerme Obrigado a por este cumprir as suas lugar. promessas. Gracias porque tú cumples tus promesas. A promessa de Deus passou rápido, a pessoa já voltou. La promesa de Dios pasó rápido y la persona se regresó. Não é que ela voltou porque a promessa passou. No es que ella regresó porque la promesa pasó. Foi mais fácil desistir do que obedecer. Fue más fácil darse por vencido que obedecer. É mais fácil, muitas vezes, desistir do que obedecer. Muchas veces es más fácil darse por vencido que obedecer. Eu, por muitas vezes, Y por muchas veces, eu quase fechei minha empresa na crise. yo casi cerré mi empresa en la crisis Porque estava difícil. porque estaba difícil. Eu disse então para o Senhor um dia, Yo le dije al Señor estou un día, terminando. ay, voy a terminar esto. Não, estou terminando já. Ah, ya estoy terminando. Te peguei, Michel. Tá conectada, Michel. E então eu trabalhei num restaurante muitos anos. Yo trabajé en un restaurante muchos años. Eu sabia que se eu fosse lá fazer uma aplicação, eu tinha a oportunidade de entrar ali rapidamente. Yo sabía que si yo iba a aplicar, ellos me darían el trabajo rápido. E eu fui e fiz uma aplicação. Yo fui y hice una aplicación. Cheguei em casa, Llegué en casa veio o piso do Espírito. y vino el peso del Espíritu. Eu não mandei você fazer isso. Yo no te dije que hicieras eso. Irmãos, eu passei orando a noite inteira. Hermano, yo pasé la noche entera orando. Senhor, me perdoa. Señor, perdóname. Não me deixa que eles me chamam. No dejes que me llamen. E nunca me chamaram. Y nunca me llamaron. Deus é bom. Dios es bueno. Deus é bom. Dios es bueno. Deus ouve as nossas orações quando nós nos arrependemos. Dios escucha nuestra oración cuando nos arrepentimos. Eu não sei o que aconteceu com aquela aplicação, Yo no sé qué pasó con esa aplicación, mas eles nunca me ligaram, Vaz. pero ellos nunca me llamaron. E então eu permaneci dentro do que Deus tinha me colocado. Así que yo permanecí donde Dios me había colocado. Não é fácil, No es fácil, mas permaneçam pero permanezca em obediência em tudo que Deus mandar você fazer. en obediencia en todo aquello que Dios le Tudo que mande Deus tem hacer. direcionado, irmãos, Todo que Dios ha direccionado, hermanos, faça. hágalo. Por mais que dói, Aunque le duela, por mais que você sente tristeza, aunque usted sienta tristeza,
Por mais que você não consegue ver o que está acontecendo, aunque usted no vea lo que está pasando, Ele sabe Él sabe o que é melhor para cada um de nós. qué es lo mejor para cada uno de Então é melhor nosotros. obedecer Entonces, mejor obedecer do que sacrificar. que sacrificar. Amém? Amén. Segredo, El secreto, um dos segredos, uno de los secretos, é obedecer a voz de Deus. es obedecer la voz de Dios. Baixe a sua cabeça. Baje su cabeza. Se você tem desobedecido o que Deus tem profetizado sobre a sua vida, Si usted ha desobedecido en lo que Dios ha profetizado en su vida, esse momento você tira ele como um momento de arrependimento. este momento tómelo como un momento de arrepentirse. Porque o arrependimento El arrepentimiento é o que faz a nossa volta para o lado correto. es lo que nos hace regresar al lugar correcto. O começo da nossa caminhada em salvação, a gente começa com arrependimento. En el comienzo de nuestra caminada de salvación, comenzamos por O arrepentirnos. começo da sua vitória El comienzo de su victoria começa quando você entende e arrepende comienza cuando usted comprende y se arrepiente daquilo que você está fazendo de aquello que usted está haciendo contra aquilo que Deus já tem profetizado na sua vida. con aquello que Dios ya profetizó sobre su vida. Não olha o que as pessoas estão fazendo, No mire lo que las personas están haciendo, mas olhe para aquilo que Deus tem para a sua vida. pero vea lo que Dios tiene para su vida, Porque senão, porque si no, você vai dar tiro para todo lado, usted va a disparar para todos lados, mas menos para o lado certo. excepto al lugar correcto. E no lugar correto, Y en el lugar no correcto, momento correto, en el momento as correcto, bênçãos de Deus vai sair. las bendiciones de Dios vendrán. Eu sei disso, Yo lo sé, porque eu tenho vivido isso. porque lo he vivido. Deus tem aberto portas Dios ha abierto puertas e eu corri anos para poder ver portas abertas. en las cuales yo corrí detrás por años tratando de que esas puertas se abrieran. E do nada, Y de la nada ela se abre. se abren. No momento que você menos espera, En el momento que usted menos espera, ela se abre. esa puerta se abre. O que você tem que então fazer? Entonces lo que usted debe hacer, Obedecer, obedecer, permanecer permanezca em tudo que Deus tem te direcionado. en todo lo que Dios lo ha direccionado. Faça essa oração comigo. Haga esta oración conmigo. Senhor Deus, Diga, Señor Dios, eu me arrependo yo me arrepiento por ter ouvido muitas vezes por muchas veces haber escuchado a tua palavra, tu palabra, as tuas direções tus direcciones e não ter andado y no haber em caminado obediência en obediencia como o Senhor deseja. como tú deseas. Hoje eu tomo uma decisão Hoy tomo una decisión de me entregar de entregarme, os meus pensamentos, entregar mis a minha pensamientos, vontade, mi voluntad a tua vontade. a tu voluntad, E que a sua vontade, ó y Pai, que tu voluntad, possa Padre, se cumprir pueda cumplirse na minha vida. en mi vida, Porque eu sei, ó Pai, porque yo sé, que Padre, a sua vontade que tu é voluntad melhor do que a minha vontade. es mejor que mi Porque os voluntad, teus planos porque tus planes sempre serão melhor que os meus siempre planos. serán mejor que mis planes. Em nome de Jesus. En nombre de Jesús. Amém. Amén. Amém. Deus Amén. abençoe. Dios le bendiga.